Boa noite, segunda-feira e já está no ar mais um Conexão Jovem. Boa noite, Chapolin. Boa noite, Luciana. Bom, a gente vai abordar um tema super importante para o futuro da nossa sociedade. E falando em política, já que é ano eleitoral, eu quero saber de você. Qual é o seu candidato, Luciana? Então, o voto é secreto, é segredo, não vou contar, mas vem com a gente que o Conexão Jovem já está no ar. Enquanto estava só, não via além do que tinha nas minhas mãos. Além dos pesares que eu vivia, andei de canto e vi que cada encanto não passava de ilusão. Apenas corrida atrás do vento. Mas quando lembrei do seu amor, parei e caí em mim. E tudo que eu sei é que hoje mudei a forma e o lugar. É isso aí, Felipe Valente mais aqui com a gente, mais uma vez aqui com a gente no Conexão Jovem. Boa noite, Felipe. Boa noite, boa noite. Um abraço para todo mundo de casa aí, obrigado por ter me chamado. Os já estavam, né, Chapolin, hoje, mandando oi pro Fio. Vamos lembrar de trazer a carteirinha de sócio do Felipe, né? Pois é, já agora deixar com ele. Gente, é o seguinte, olha só, está no ar mais um Conexão Jovem e os nossos presentes aqui para você já estão, olha só, tem estudo bíblico para jovens, você que quer receber esse presente aqui da TV Novo Tempo do Conexão Jovem, você passa em nosso blog novotempo.com/Conexão Jovem e saiba como adquirir esse estudo bíblico aqui. E tem uma novidade, uma vez por mês a gente vai abordar um tema aqui do nosso estudo bíblico, a gente vai estudar um tema aqui no Conexão Jovem do Estudo Bíblico. Então fique atento, você que quer conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, passe em nosso blog, adquira o estudo bíblico e fique esperto que a gente vai estudar a Bíblia aqui junto com você no Conexão Jovem. E tem também você que está desde cedo tweetando aí o tema, você pode ser o nosso seguidor no Twitter, @PGConexãoJovem, e pode ganhar o DVD Salmos, que não está aqui agora, daqui a pouquinho vai chegar. Que a gente pediu pro nosso amigo Zé Carlos lá buscar. Tá chegando, daqui a pouquinho eu mostro para você, é só usar a nossa hashtag, que é Jogo da Velha Conexão Jovem, beleza? Twitta aí pra gente, usa a nossa hashtag que você vai poder ganhar aqui no final da noite o DVD Salmos. E olha, gente, no dia 2 de setembro, vai ter uma programação muito especial aqui na TV Novo Tempo, que é o programa Anjos em Ação. E você vai saber um pouco mais sobre essa programação agora. Olha só esse vídeo. Fé não é acreditar em vão. O contrário da fé não é a descrença. O oposto da fé é a ilusão. Acreditar é o combustível do realizar. Afinal de contas, ninguém começa algo sem acreditar que seja possível realizar. A esperança não confunde. Esperança é mais que espera, ela é confiança, apesar do passar do tempo. Uma tarde repleta de emoção. A Novo Tempo foi simplesmente assim, um marco para eu dar uma virada completa na minha vida. Anjos em Ação. Domingo, dia 2 de setembro, aqui na Novo Tempo. Olha só, Luciana, a gente tem o prazer de ter aqui junto com a gente hoje o pastor Delmar Reis. Que estava devendo essa passagem aqui. Não, mas esteve logo cedo no caixa e resolveu parar um pouquinho aqui no Conexão. Prazer, primeira vez aqui no Conexão Jovem. Me sinto muito honrado de estar com vocês nessa noite aqui, Lu, Chapolin e o mestre Felipe Valente. O prazer é o nosso, Delmar. Pô, acabei de sair do caixa de música, agora vim aqui com o Felipe. É uma vergonha, um constrangimento. Mas tá bom, mas estamos aqui. Nós temos muitos tuiteiros participando com a gente aqui. E eu quero ler um Twitter que o cara mandou durante o dia. O Narcísio, ele falou o seguinte: o cristão deve sim fazer sua parte, mas não defendendo este ou aquele partido, e sim ideais, buscando sempre o melhor para todos. O Narciso falou isso pra gente. Ele tweetou logo cedo pra gente. E o tema, como você já sabe, hoje vamos conversar sobre política, já que estamos em ano eleitoral. E para definir pra gente aí a diferença entre a política partidária e as ações políticas, temos o mestre em Sociologia da USP, Pedro Mancini, que já está com a gente conectado diretamente de São Paulo. Pedro, boa noite com você, tudo bem? Boa noite, Luciana. Boa noite, Thiago. Tudo bom? Boa noite. Seja bem-vindo, Pedro, aqui no Conexão Jovem. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês.
Pedro, agora explica pra gente o seguinte, a política está em toda parte, né? Nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. Agora diferencia pra gente aí a política partidária e as ações políticas. Bom, Luciana, como você falou, né, o homem é um animal político, né? Já diz um filósofo Aristóteles lá da Grécia Antiga, né? Então a política realmente está em tudo, todas as nossas ações, o nosso dia a dia é permeado de política, né? No trabalho, e não só, enfim, mesmo quando a gente quer interagir com a sociedade, exigir melhores condições para a nossa cidade ou para o nosso país, não existe só a forma político-partidária da gente se mobilizar, né? Embora a ação política partidária, né, que a gente conhece bem aí, mas infelizmente ainda é muito mal vista, né, pela sociedade aí, por suas razões, ela também é fundamental para uma democracia, mas não é a única parte, né? Eu acho que o conceito de ação política é muito amplo, né? Envolve tanto a participação política eleitoral, e aí principalmente o voto, mas não só, né? Infelizmente a gente fica muito centrado, a gente acredita que só o voto é suficiente para uma participação, para o exercício de cidadania, e não é bem assim, né? A gente tem que participar da sociedade de forma mais engajada. Então eu diria que assim, a política partidária é uma pequena parte das ações políticas possíveis na nossa sociedade, né? Infelizmente, que é muito mal vista ultimamente, né? Se falar de política, parece que você está falando um palavrão, né? As coisas... a corrupção, né? Sempre um mal político que é visto como exemplo, infelizmente, né? E a gente não percebe que os próprios cidadãos fazem a política. Tá ok, Pedro. Daqui a pouquinho você volta com a gente, fica aqui conectado. Agora, Felipe, no meio de tanta corrupção, por que esse lance de exercer a cidadania votando ainda é uma segurança de que você pode ser atuante na sociedade, né? Porque em meio a tanta corrupção a gente ainda pode acreditar no voto uma forma de você exercer a cidadania. Sim, e você o voto ele é fundamental para a gente poder mudar o status quo, né? A gente mudar a nossa realidade, a nossa situação. Mas como o próprio Pedro disse, o voto, ele por si só, ele não é, ele sozinho, ele também não resolve as coisas, né? Porque o cidadão, ele precisa participar ativamente das transformações que a sociedade precisa, né? Carece. E nós normalmente delegamos isso à política partidária, ao Estado, aos representantes, às nossas instituições políticas, quanto na verdade todos eles estão lá porque na verdade a nossa democracia ela é representativa, e se ela é representativa, eu deleguei esse poder a alguém. Então eu tenho não só não é só uma prerrogativa minha delegar esse poder para alguém, mas como também é uma obrigação minha, enquanto cidadão, cobrar desse indivíduo que a transformação aconteça, que a justiça social seja feita, né? E o voto, ele é uma ferramenta, ele é um instrumento da democracia de você mudar essa realidade. Quando o representante que está lá não lhe agrada ou não representou bem os seus interesses, você pode sim, deve ir lá na urna e votar num outro camarada que você acredita que vai transformar a realidade da sociedade. A gente vê muita gente falando, né, Luciana, que o comentário é o seguinte: não vou votar dessa vez, meu voto vai ser nulo porque não adianta, é todo mundo corrupto, ninguém vai fazer nada pelo povo, então melhor votar nulo. Sabe, Chabolê, eu acho que é até importante para a gente começar um assunto como esse, destacar a importância que cada um de nós tem dentro desse assunto. Por exemplo, é a mesma coisa você falar, vamos dizer aqui, de... às vezes o lixo, a limpeza da rua, de uma maneira da natureza. Você fala assim, ninguém cuida disso, todo mundo eu vejo jogando no chão, no meio da rua, então por que eu vou fazer minha parte? Mas eu acho que o sentimento é exatamente esse: eu preciso fazer a minha parte, consciente, eu preciso estar daquilo em quem eu vou votar, que tipo de conceitos existe por trás daquele partido, ou daquele candidato, ou daquele, enfim. E é muito importante a gente ter essa visão de eu faço parte. E a minha atitude em relação a isso é que vai definir exatamente o meio no qual eu estou envolvido. E tem um outro ponto também que vale a pena ressaltar, desculpa, é que o próprio voto nulo, ele também é uma posição política, né? Ele é um raio-x de como a nossa sociedade está se comportando em relação a todo esse cenário político. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso, Fio. Eu fui até as ruas conversar com alguns jovens e saber o que é que eles pensam sobre a política partidária. Olha só. Se eu fosse presidente, eu aumentaria o salário dos professores que sofrem muito nesse Brasil. Se eu fosse presidente, eu criaria mais opções e
mais oportunidades para o povo de emprego. Se eu fosse presidente, eu iria tentar melhorar a saúde pública do país, que tá uma calamidade. Pronto, agora já pode falar o outro já. Ai, meu Deus, política é muito complicada. Acho que política é o desenvolvimento do poder no país, né? Aquilo que é o desenvolvimento da organização, da estrutura de organização do país, com pessoas que vão liderar, que já tem uma história junto com o povo de uma cidade, de um estado. São pessoas assim que desenvolvem um trabalho social. Eu acho que é mais pro lado do social. E eu não tenho nada a ver com política. Agora me diga uma coisa, aqui no Brasil a gente pode começar a votar a partir dos 16 anos. Você acha isso coerente? Eu acho. A pessoa já pode exercer seu dever de cidadão. Mas aí vai de cada um querer votar ou não. Agora, ser obrigado a votar. Bom, obrigação dá um ar de, sei lá, meio oprimir a pessoa, né? Acho que assim, acima da gente ser cristão, nós somos cidadãos. Então, com essa coisa de você ser obrigado a votar, eu acho que pressiona realmente a pessoa a ter que fazer uma coisa que às vezes ela não tem interesse. Então, a partir do momento que ela decide, não, eu tenho que votar por uma obrigação, ela não vai escolher. Ela vai olhar e falar assim, vou colocar em qualquer um só para eu ter em quem votar. E quando o voto acaba sendo livre, a pessoa já acaba pesquisando mais, a pessoa já tem mais uma noção, né, de democracia. Quais são os pré-requisitos para um governador levar, por exemplo, o seu voto? O que é que você leva em consideração? Olha, para mim, se eu puder ter alguma noção da história daquele político ali, daquele candidato, eu vou querer saber o envolvimento dele em certos tipos de coisa básica, assim, no social, assim, do lugar, tipo educação. Eu quero saber se o cara é envolvido com educação, se ele já desenvolveu algum projeto social. Você ser livre, tanto ter uma imprensa livre, onde o jornalista ele pode falar o que está acontecendo de errado, e direito de liberdade religiosa. Eu acho que a gente tem que pesquisar bastante se essa pessoa se o governante será um cristão e ele apoia o que a gente acredita. Quando a gente não conhece uma pessoa, a gente não confia nela. Então essa questão de você saber o passado, saber toda a história é muito importante. Porque não tem como eu colocar alguém no poder e não vou votar na Thalita se eu não souber quem a Thalita é. Não adianta nada eu colocar uma pessoa que, só porque ele fez uma boa campanha política, não, vamos colocar ele lá. E aí no passado o cara matou, roubou e foi preso, aquela coisa toda. Então não vai resolver. Se eu não souber o passado dele, não vai adiantar. Além de tudo, né, isso aí, saber do passado e tal, eu acho que tem que analisar bem a campanha dele. Se for uma campanha que ele promete coisas assim, impossíveis, inacessíveis, eu acho que já é uma boa pra eu não votar nele. Se eu fosse presidente, eu investi tudo que eu pudesse na educação básica, para ensinar as crianças a gostarem de ler, a gostar de assistir bons programas desde o começo, para que a gente tivesse adultos mais conscientes. Bem ou mal, a Bíblia fala que todo governador, todo político, ele entra no poder com a permissão de Deus. O que é que vocês me falam sobre isso? Nossa, que difícil no mundo corrupto que a gente tem hoje. Assim, na verdade, a gente tem escolhas a fazer e Deus guia, assim, as pessoas a escolherem certas coisas. Eu acredito que, assim, geralmente a gente tem que falar, eu vou escolher o menos pior, que é o que a política prega hoje. Então, eu acho que na hora da gente votar, a gente tem que ter consciência de que a gente precisa da orientação divina, para Deus guiar mesmo, porque se não for Deus que colocar o político certo, o país vai piorar. Pode ser pior, como pode melhorar, né? E se cada um, né, pedisse a orientação divina na hora de ir lá e colocar o dedinho, e não só colocar o dedinho e votar consciente, tem sim uma grande chance de melhora.